Aí, pessoal, depois de ter cortado a telha daquele jeito que eu mostrei pra vocês, ele separou ela aqui, tá vendo? Ele dividiu ela aqui. Não tem uma medida exata aqui não, tá? O tamanho que vocês preferirem. Eu quis assim, ó, que vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar aqui pra vocês terem uma noção. Deixa eu escorar aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu quero que ele sobre a beiradinha pra cima, pra eu pendurar. Olha lá que bonitinho que vai ficar. Mas eu ainda vou mostrar pra vocês ele finalizado. Olha só. Tá vendo? Então, é só cortar a telha. E depois furar. Ele vai furar as laterais e vai amarrar e vou mostrar pra vocês. Pessoal, vou fazer vasinho dessas telhas aqui. São telhas colonial, tá vendo? Então, eu vou tirar essa parte. Meu filho tá cortando pra mim. E ele tá cortando por esse lado aqui, olha. Ele cortou aqui, tá vendo? E ficou assim, olha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou essa parte aqui, ó. Ó. A gente só vai utilizar para os vasos essa parte arredondada aqui. Aí eu vou estar mostrando pra vocês agora como que a gente vai estar cortando pra fazer o restante. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o replante dessas lindas aqui. É uma Doritenopsis, né, que chegou pra mim lá do Orquidário Fogaça. Quem me acompanha viu quando eu abri a caixa. E a gente vai fazer o replante dessa planta aqui. Tá linda essa planta, né? Então hoje a gente vai fazer um replante diferente. Vai ser um replante diferente porque eu vou estar mostrando pra vocês aqui, olha, uma planta. É uma Phalaenopsis, tá, gente? Essa é uma Phalaenopsis. Ela tá plantada aqui no vasinho de barro e olha isso, gente. Então, ela super ama o vaso de barro. E além do mais, ficou muito bonito, né? Essa planta aqui, ela veio assim. Ela tem algumas folhas enroladinhas. Eu acho que é uma característica dela. E são duas plantas aqui. Eu acredito, gente, que essa planta é de sementeira e veio duas mudas numa só. Porque elas não são agarradinhas. Não é uma agarradinha na outra. Elas são próximas. Então, eu adquiri ela assim e resolvi plantar aqui no vasinho de barro e não separei. E vou deixar assim. Ficou muito lindo. E olha como que tá o enraizamento. Ela tá plantada na pedra brita e isopor. Dá pra ver que dentro do vaso é isopor, olha, tá vendo? Então, ela tá plantada assim, um pouquinho de esfagno por cima. Então, dá super certo plantar no vaso de barro. E eu decidi fazer um painel de vasinhos de barro. Mas aqui na minha região, é um lugar onde vaso de barro é caro quando a gente encontra, tá? Às vezes a gente não encontra. Quando encontra é caro. Então, eu decidi fazer meu vasinho de barro, gente. Como? Olha só. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, tá vendo? Esse é um vasinho de barro que eu mesma fiz. Coloquei aqui um pedaço de isopor aqui no fundo. Vocês vão ouvir barulho dos vizinhos, gente, não tem jeito, né? Fiz os furos, tá vendo? Na verdade, gente, não fui eu que fiz, foi meu filho que fez pra mim. E aí, no final do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês como que ele fez esse vasinho. Eu achei que ficou super lindo, o painel ficou lindo. Eu vou estar fazendo replante aqui dessa Dorita e de uma outra Phalaenopsis que eu tenho aqui, olha. Tenho essa Phalaenopsis lindona aqui. É uma Phalaenopsis essa, tá? Tá linda aqui. E eu vou estar fazendo o replante dela. Então, o que que eu vou estar usando aqui? Pra fazer o replante. Eu vou estar usando isopor, tá? Só vou usar isopor aqui nesse vaso. E um pouquinho de esfagno. Então, gente, se vocês gostaram desse vasinho, deixa aí já o seu joinha pra vocês não esquecerem, tá? E eu vou estar mostrando no final do vídeo como que ele foi feito. É um vasinho de cerâmica porque ele é feito de telha. Então, ele dá super certo. E eu achei que ficou bem bonito. Eu fiz um painel e coloquei todos lá. Então, eu vou fazer o replante e vou estar mostrando pra vocês como que ficou o painel. E vou mostrar pra vocês também como que foi feito. Vou baixar aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o replante. Então, aqui tá o vaso, olha. Né? Essa parte aqui, eu amarrei aqui moraminho. Eu poderia ter feito uma coisa mais bonitinha, mas eu não sou muito habilidosa com isso não. Então, eu fiz assim mesmo. E vou pendurar ele assim, num pallet. Então, essa menina aqui, uma Doritenopsis, como eu falei, ela veio aqui com esfagno. E eu não vou tirar, tá, gente? Eu já olhei aqui no meio, olha. Ó, já olhei aqui, ela não tem aquela buchinha, não tem raízes podres, essa planta veio muito bem. Então, eu só vou estar colocando ela aqui com muito cuidado aqui dentro do vaso. Quero falar pra vocês que se o vaso... Se a planta de vocês for uma planta muito grande, esse vaso não vai caber, tá? Ele fica um vaso pequeno. Como vocês vão
vai ver aí quando vou mostrar como que foi feito. Tô tirando essa folhinha de baixo aqui, porque ela vai ficar lá dentro e não precisa dessa folhinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? É só mesmo acomodar as raízes aqui dentro. Já vocês viram lá no fundo que tem... Eu coloquei isopor pra fechar o fundo, né? Então, já tem um isopor lá. E esse cultivo não precisa de muito substrato, tá, gente? Cultivo no vaso de barro não precisa de muito substrato. Essa planta é até uma planta grande para esse vaso, mas eu quero muito colocar uma dorita num vasinho desse. Então, vou colocar essa, é a menor das que veio. A menor aí tá desse tamanhão que vocês estão vendo aqui. Gente, as plantas vieram muito lindas e muito grandes, tá? Então, eu vou calçar essa planta com pedaços de isopor. É só mesmo pra calçar, tá, gente? Pra a planta ficar firme. Essa planta tá com haste, como vocês estão vendo, então tem que tomar um certo cuidado pra não quebrar as hastes. E só de colocar o isopor, a planta já ficou bem firme. Como ela tem bastante raízes, eu não preciso estar colocando muita coisa aqui dentro não, tá, gente? O próprio vaso é o substrato. Então, ó, ficou... Essa planta tá gente, super firme, ó. Eu não preciso colocar nada nessa planta. Mas se eu ver que ela tá ficando bamba aqui no vaso, eu vou colocar o palito aqui, tá? Eu vou dar um jeito de passar um palito imprensado aqui, porque como não tem furo aqui atrás, tá vendo? Eu não fiz. Aí eu não tenho como passar o palito aqui dentro. Mas eu vou estar passando um palito, imprensando ela aqui. Ou posso até mesmo estar fincando um palito aqui, pra estar prendendo melhor essa planta. Não vejo necessidade, tá? Achei que ficou super bom assim. Olha que lindo que ficou, gente. Eu achei que ficou bem bonito, olha. Olha como que ficou aqui dentro, olha. Eu só coloquei, não dá pra mostrar, né? Eu só coloquei a planta e com um pedacinho de isopor aqui só pra firmar. Vou colocar mais um pedacinho menor aqui desse lado. Só mesmo pra firmar a planta. E vou estar observando essa planta. Porque, como vocês viram, eu coloquei lá com um pouquinho de esfagno, né? Pra que ela não venha murchar. Porque ela tá com haste, né, gente? E eu plantei ela bem em pezinho. Aí vocês vão falar assim, ah, mas será que dá certo plantar em pezinho assim? Gente, eu plantei em pezinho porque as minhas plantas não ficam na chuva. Então, não tem problema ficar em pezinho assim não, tá vendo? Então, vai ficar penduradinho assim. A haste vai crescer pra claridade. Olha só, eu achei que ficou bem bonito. Eu amei esse vasinho. Vou fazer um painel só com esses vasinhos. Só com esses não, tem alguns de barro que eu vou colocar lá também. Igual esse aqui que já tá plantado. Essas outras Doritas Genopsis aqui, que estão aqui enormes, gente. Olha o tamanho dessa planta. Eu vou ter que plantar num vaso de barro igual a este aqui, né? Não vai ter como plantar nesse da telha, porque não cabe, gente. Não cabe mesmo. Olha o tamanho dessa planta. Não tem como, ela não cabe. Ela tem muitas raízes e ela é muito pesada, ela realmente não cabe. Já está bifurcando aqui, gente, olha. Olha aqui que linda. Ai, tô tão feliz com essas plantas. E assim, eu tava doida pra adquirir essas plantas pra fazer esse painel só no vasinho de barro com elas. Mas aí, quando elas chegaram, eu vi que não dá pra plantar nesse vasinho de telha que eu fiz. Porque o vaso fica pequeno, tá, gente? Não tem como fazer maior. Essa aqui é uma Phalaenopsis que eu tinha aqui. Acabou a floração. Como eu já falei com vocês, eu não faço replante com floração. Gente, se vocês tomarem cuidado, dá pra deixar a planta até ela acabar a floração sem fazer o replante, tá? Olha como que as raízes estão super bonitas. Eu não fiz o replante dela, vou fazer agora. Pra fazer o replante dela nesse vaso, eu tiro tudo do substrato dela. Essa tem o plug aqui no meio. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Tô tirando com cuidado pra não quebrar a raiz. Tem bastante raízes, as raízes tá tudo boa. Bem verdinhas, tá vendo? É só casca de pinos e chip de coco, gente, olha. Eu não gosto desse substrato. Pra mim, eu não sei cultivar, eu rego muito. Então, eu prefiro um substrato mais drenado, sabe? Então, eu gosto muito de usar aqui nas minhas Phalaenopsis pedra brita e isopor. É o substrato que eu uso nelas. Pra mim, outros não dá certo. Aqui tem um vasinho. Aquele plásticozinho que vem aqui, né? Vou tentar tirar ele aqui. Eu acho que eu vou ter que pegar uma tesoura pra estar cortando, porque tá agarrado aqui no fundo, gente. Tem muitas raízes dentro dele e eu não quero arrebentar. Vou pegar uma tesoura e já volto. Então, pessoal, tirei. Era esse
coisinha de plástico aqui, né? Com aquela esponjinha. Mas não empreteceu aqui raízes, porque eu não tava molhando muito essa planta, tá vendo? Então a planta tá com bastante raízes. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra aqui no potezinho no vasinho de telha. Então eu vou estar colocando as raízes aqui dentro. Gente, percebam que o vaso, esse vaso, ele tem eu coloquei um isopor só para tampar o fundo, tá? Como a telha, né? O encaixe da telha não dá para tampar. Então eu coloquei um isopor lá para tampar o fundo e eu não preciso de fazer buraco de drenagem no isopor no fundo, porque o isopor não encaixa direito, né? Como vocês viram, ele vai ficar meio que... Vai vazar pelos laterais, né? A água quando a gente regar. Gente, quando a gente tá fazendo esse replante, não tem jeito, tá? Algumas raizinhas vão quebrar o velame. Mas como eu já falei em outros vídeos, o que quebra aqui é só o velame, tá? Mas a gente faz o possível para não quebrar nada, né? Mas se quebrar algum velame, vocês não se preocupem, porque é só o velame que quebrou e ele vai bifurcar, tá? Então, é lógico que a gente vai plantando e fazendo tudo que pode para não quebrar, né? Mas, infelizmente, às vezes acontece de quebrar uma ou outra raiz. Todo replante tem isso, né? Não tem como. Então, eu tô colocando aqui alguns pedaços de isopor entre as raízes para firmar essa planta. Gente, planta balançando no vaso não vai se enraizar, tá? Então, prendam bem a planta de vocês o máximo que vocês conseguirem para que ela fique presa mesmo, porque planta que balança não enraiza. Então, essa planta, ela tá com bastante raízes, provavelmente ela não vai nem murchar, mas se ela murchar, ela vai desenvolver raízes novas. Geralmente, nesse tipo de replante, a planta não sente, porque, como eu falei, a gente não tirou raízes dela, né? Eu não cortei raiz nenhuma que tava boa. Gente, eu não costumo cortar, tá? Ela ficou meio de lado, eu queria que ela ficasse mais viradinha pra cá, mas ficou assim, vou deixar assim mesmo, gente. Ou não, né? Acho que não. Não gostei como ficou, gente. Replante é isso, né? Se não gostou, você tira. Dá aquela emboladinha nas raízes ali pra dentro. Com cuidado, com delicadeza, para que a planta vá se encaixando aqui, ó. Essa planta, ela tava no vaso, como vocês viram, ela não tinha raiz aérea, então não tem necessidade de preocupar em deixar raízes aéreas aqui, não. Quando a planta tem raiz aérea, a gente procura não colocar raiz aérea dentro do vaso. Gente, eu tô procurando plantar minhas Solenopsis mais no meio do vaso, porque eu tô com algumas Solenopsis que eu replantei há mais tempo e elas estão meio que saindo do vaso. Elas cresceram e tá aquela Solenopsis fora do vaso, grande, comprida. Então, eu tô tentando plantar mais centralizada. Até porque meu cultivo é um cultivo onde as plantas ficam protegidas, elas não molham, tá? Elas não tomam chuva, eu não deixo tomar chuva. Eu já falei com vocês que eu cubro com plástico agrícola aqui, então elas não molham. Então, eu tô colocando aqui só pra prender a planta esse isopor. Não tinha nem necessidade, tá, gente, de colocar substrato nenhum. Quando você faz um replante no vaso de barro, se você não quiser colocar substrato, não precisa. Eu vou colocar aqui um pouquinho de isopor. Quero esse isopor novo aqui. Porque eu vou colocar aqui no canto o Rimitsu. Mas, se vocês não quiserem, se vocês têm outro adubo, quiserem fazer uma trouxinha, porque eu não gosto de fazer trouxinha, então eu coloco o adubo no esfagno, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de Rimitsu. Esse adubo é excelente para enraizar, eu gosto muito dele. Para enraizar no início do replante. E aí todo mundo sabe, né, que eu adubo com BG depois. Então ficou assim o replante dessas plantas, olha. Essa aqui também eu vou colocar o Rimitsu nela. Essa aqui veio com aço, essa aqui é uma Dorita, né? Eu vou estar colocando a plaquinha aqui para mim não esquecer quem é Dorita, quem não é. E vou colocar também a data do replante pra gente ver o desenvolvimento dela. Vou estar mostrando pra vocês onde que elas vão ficar agora. O painel que elas estão. Vou mostrar pra vocês o painel que eu fiz, né? Que eu queria colocar as Doritas todas lá nesse vasinho de telha. Mas não vai ser possível, tá? Pelo tamanho que as plantas vieram. As plantas vieram muito grandes. Eu não pensei que era tão grande.
Então, eu fiz os vasinhos de telha. Gente, os vasinhos de telha fica super econômico, tá? Eu vou deixar aí como eles foram feitos pra vocês verem. Eu vou deixar no final do vídeo. Então, assistam o vídeo todo pra vocês verem como que foi feito o vasinho de barro. E pra vocês verem como que ficou lindo, olha. Eu achei que ficou um charme. Eu vou mostrar pra vocês ele no painel pra vocês verem como que ficou. Eu vou dar uma pausa aqui pra mim estar colocando lá e mostrando pra vocês. Então, pessoal, ficou assim, olha. Eu coloquei aqui um pallet, tá vendo? E coloquei aqui os vasinhos. Eu achei que ficou bem legal. Os vasinhos ficaram bem bonitinhos, olha. Eu amei o resultado. Essa aqui é uma dorita. As outras são phalaenopsis, que eu coloquei aqui. E ainda tem vasinhos vazios aqui que eu vou estar plantando, olha. Eu quero fazer mais desses vasinhos para estar colocando aqui nesse pallet e encher ele só desses vasinhos aí. Tem mais 2 vasos que eu vou plantar. As outras 2 doritas, mas eles tem que ser desse vaso aqui, né? Porque as doritas são grandes. Elas não coubem aqui no vaso de telha. Então, para plantar no vasinho de telha, tem que ser um vasinho com... tem que ser uma phalaenopsis, né? Normal. Elas cabem muito bem. Fica muito bonita aqui, olha. Que lindo que ficou, gente. Imagina com flor. Vai ficar muito lindo. Essa aqui já tá vindo floração, olha. Tá vindo haste ali, ó. Tá vendo? Tá no vasinho de barro já. Essa já tinha mais tempo que eu plantei, né? E essas 2 eu acabei de plantar agora e mostrei pra vocês. Então, a telha que eu usei, a telha colonial, tá? Normal. E eu vou estar deixando aí no final desse vídeo como que foi feito esse vasinho, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram, deixa aí seu joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem aí com como foi feito o vasinho.